Como é a acolhida de uma adolescente de 14 anos que cometeu suicídio por meio de enforcamento? Bom, a questão não está na idade. A questão não está no método utilizado. A questão está na motivação. Muitas vezes essas pessoas que se desencarnam assim tão jovens pela via do suicídio, elas estão profundamente doentes, um processo de vazio existencial, de algum tipo de violência, de abuso que sofreram, alguma circunstância de sensação de abandono, ainda que elas não existam de fato, ela pode existir na mente da pessoa que se sente assim. Ela pode estar vitimada por um processo obsessivo muito pesado. Então, existem várias causas que podem conduzir a esse tipo de situação. Uma vez conversando com a Sâmia sobre todas essas questões, ela estava lembrando uma coisa bem interessante. Não sei se ela vai lembrar, mas quando a gente conversava sobre a obra Memórias de um Suicida, ela me disse: você percebeu que todos os que estão envolvidos nessa história, eles não são simplesmente suicidas, mas eles têm histórias problemáticas, ou seja, o suicídio não é uma ocorrência isolada, ou seja, eu tenho uma vida e eu me suicidei. Não é isso. Se você pegar a história de cada um, eles têm uma história extremamente dramática, uma série de quedas, uma série de fragilidades, com condutas reprováveis, que vão se somando. Então, no conjunto das dores do indivíduo, ele chega no mundo espiritual com várias ocorrências, mais um suicídio. Então, acaba acontecendo que a gente vai encontrar esses indivíduos numa circunstância bastante dramática. E a gente vai querer usar essa mesma régua para medir todas as pessoas. Eu não posso usar a mesma régua para medir todo mundo, porque cada um vem de uma história diferente. O próprio livro Memórias de um Suicida conta que na ala feminina do hospital existe um local chamado Internato das Moças, que eu, se fosse uma autoridade lá, não botaria esse nome. Eu botaria o nome de A Casa da Julieta. Porque o Internato das Moças é um local separado, só tem as meninas que se suicidaram sem terem dramas, histórias complicadas. Quantas Julietas o mundo já teve? Meninas jovens que se apaixonaram e que, em função da impossibilidade de terem o seu relacionamento com a pessoa que amam, decidem pelo suicídio. Quantas meninas se sentindo abandonadas, vitimadas pelo desamor, sem ter uma história. Nossa, ela tem uma história muito pesada. Não, são meninas que não trazem, na verdade, feridas que ninguém nem às vezes sabe. Às vezes vem do passado, vem de outras existências. E esta menina tem um peso de dor muito grande, cai numa sociedade materialista que estimula a vida material, que nega o mundo espiritual, que afasta as pessoas da fé, que debocha de tudo aquilo que liga o homem a Deus. E a pessoa diz: realmente, não tem nada mesmo. E, contaminada por essas ideias infelizes do ateísmo, ela se joga na direção do suicídio pela crença equivocada de que não existe nada após a morte. Então, essa circunstância faz com que indivíduos dessa natureza não possam ser colocados no mesmo cesto daqueles que vêm de uma história de desequilíbrios, de loucura, e que, não suportando as circunstâncias, como é que eu posso dizer assim, das suas
culpas dos seus erros e não conseguindo lidar com os seus processos de perturbação, decidem pelo suicídio. É uma circunstância completamente diferente. Então, uma garota de 14 anos, não é? Que, independente da forma como ela decide retirar a própria vida, embora essa seja uma forma muito usual, na verdade, estão dentro de uma circunstância de acolhimento. A gente não pode dizer assim, nossa, essas meninas vão passar por um sofrimento terrível. Haverá as consequências da lei de causa e efeito, é lógico, haverá. Elas deverão passar por um processo para impedir que repitam. Então, alguma coisa vai ser feita para que elas aprendam e não repitam o mesmo ato. Inúmeras alternativas existem, a literatura espírita tem aí material, a saciedade para discutir esse assunto, mas a gente não pode dizer assim, vai sofrer. Vai ter as consequências que não é de fora, é de dentro, quando a pessoa descobre que a vida continua, que ela não deveria ter feito. O remorso vai ser questão da pessoa com a pessoa. E aí, passado um período, pode ser mais longo ou mais curto, esse indivíduo, então, ele vai para uma nova etapa do seu processo de aprendizado. A gente não tem condição de dizer exatamente o que vai acontecer, mas uma coisa é certa. A acolhida está. A acolhida está. Pela circunstância, 14 anos, nem tinha vivido as coisas direito, começando a existência. Não teve nem tempo de cometer equívocos assim que você dissesse, nossa, carregava muito peso. E aí esse indivíduo, em função de frustrações, de bullying, de uma série de circunstâncias que a sociedade atual possui, ela pode ter tomado essa decisão e, evidentemente, há o acolhimento. Não podemos descartar o sofrimento, sim, porque o remorso é grande, mas não podemos descartar o acolhimento que acontece. Está num processo de acolhimento no mundo espiritual, se preparando para se reorganizar para uma nova experiência amanhã, quem sabe até perto dos seus mesmos entes queridos, para retomar o seu processo evoluído, tendo apenas uma única certeza. Depois de passado esse período, será uma alma plenamente resolvida e feliz.